Olá pessoal, como vocês passaram essa semana? Espero que bem. Vocês devem ter acessado a live de revisão que já está no site specomvocê.com.br, onde você pode revisar alguns dos conteúdos que vimos na semana passada e também acompanhar a correção das atividades. Mas hoje, mais uma vez, a gente vai retomar esses assuntos, assim não tem desculpa para você não aprender, não é mesmo? Vamos ficar craques e entender a dinâmica da vida na Terra. Olha que tema mais importante na época em que estamos vivendo, né? Então vamos lá, vamos começar pelo ciclo do nitrogênio. O gás nitrogênio, você já sabe que ele é o gás com maior quantidade no ar. 78% do ar atmosférico é composto pelo gás nitrogênio. A maior parte, portanto, do ar é composto pelo gás nitrogênio. Mas para que serve esse gás se ele não participa da fotossíntese nem da respiração? Ele forma o corpo dos seres vivos, mas para isso ele precisa estar na forma de compostos nitrogenados. O gás na forma de gás nitrogênio não é aproveitado pelos seres vivos. Então, este processo de transformação do gás nitrogênio em compostos nitrogenados é feito por bactérias que vivem no solo. Sem a ajuda desses micro-organismos, nós não conseguiríamos aproveitar o gás nitrogênio. E daí, como esse gás vai parar no corpo dos seres vivos? Essas bactérias, elas disponibilizam os compostos nitrogenados, portanto, no solo, e esses compostos, eles vão para o corpo das plantas. Então, as plantas absorvem, e como é que as plantas passam para os animais? Pela cadeia alimentar. Então, passa para o animal 1, para o animal 2, indefinidamente pela cadeia alimentar. Então, quando a gente fala de ciclo de nitrogênio, a gente vai falar também da cadeia alimentar, que é um outro ciclo que você também já aprendeu, tá? E todos esses seres vivos que fazem parte da cadeia alimentar, quando eles retornam ao solo por decomposição, quando morrem e retornam ao solo para serem decompostos, eles também vão liberar então compostos nitrogenados, que vão retornar ao ar pela ação de outras bactérias também. Então, o ciclo do nitrogênio, ele está relacionado à cadeia alimentar e está relacionado à ação das bactérias. No ambiente natural, o ciclo do nitrogênio funciona muito bem. Em outros ambientes, muitas vezes ele não tem quantidade suficiente de compostos nitrogenados no solo, e é por isso que muitos adubos contêm compostos nitrogenados para que possam ser absorvidos pelas plantas. A gente também aprendeu o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. E aqui eu quero retomar com vocês a inter-relação entre o ciclo do oxigênio e do gás carbônico. Então, qual é o processo que produz gás carbônico e utiliza oxigênio? Utiliza oxigênio e produz gás carbônico é a respiração. Também temos como exemplo a combustão, a queima. Então já conversamos sobre isso, que para que um combustível queime, precisa do oxigênio e essa queima também produz gás carbônico. Qual é o processo que, ao contrário, irá utilizar gás carbônico e produzir oxigênio? É a fotossíntese.
certo? Então, esses processos, eles são interdependentes, esses dois ciclos são interdependentes e regulam também o gás atmosférico. Se a gente tem a combustão em alta pela poluição, por exemplo, pela queima de combustíveis fósseis, a gente tem também um aumento do gás carbônico. E qual é o problema do aumento do gás carbônico, já que ele não existe em tão grande quantidade na atmosfera? O principal efeito é o aquecimento, né? Então, o gás carbônico, ele é um gás que prejudica a qualidade da atmosfera, porque ele impede a saída do calor da atmosfera, tá certo? Aqui eu também quero chamar a atenção de vocês que esses ciclos, eles ocorrem ao mesmo tempo na atmosfera. Então, são ciclos que ocorrem simultaneamente. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho na minha mão um spinner, então vamos imaginar o gás nitrogênio e o seu ciclo, o gás oxigênio e o seu ciclo, o gás carbônico e o seu ciclo, ocorrendo simultaneamente. E é essa simultaneidade que garante a dinâmica da vida na Terra, tá certo? Então, a natureza, ela é extremamente dinâmica. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. E lá no seu material existe uma sugestão para você preparar um terrário. Eu espero que você tenha conseguido preparar o seu terrário aí na sua casa. Eu também preparei um aqui para conversar com vocês sobre os ciclos naturais. Qual é a importância do terrário? Olha só, eu peguei aqui o solo, peguei uma plantinha e fechei na garrafa. O que vai acontecer com essa planta? Essa planta vai morrer? Olha que professora malvada, né? Fechou a planta. Nossa, mas todo mundo sabe que planta fechada morre, né? Será que funciona assim? Não, essa planta não vai morrer, porque aqui nesse espaço ela vai realizar os ciclos naturais e a gente vai conseguir observar inclusive o ciclo da água. Então, aqui no solo está ocorrendo a decomposição e está ocorrendo a absorção de compostos nitrogenados, como eu expliquei para vocês. Aqui na garrafa a gente também vai observar, vai ocorrer com certeza, né, a fotossíntese e a respiração. Gente, não vamos confundir, fotossíntese não é respiração das plantas. Pela fotossíntese, a planta produz os seus nutrientes, mas a planta também respira. Então, por ela respirar e realizar a fotossíntese, o ar aqui da garrafa está sempre sendo renovado. E é por isso que a gente não precisa abrir a garrafa, porque a planta, ela produz gás carbônico respirando e ela usa esse gás carbônico para produzir oxigênio e assim ter os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento, tá certo? Mas um outro ciclo que a gente vai observar aqui na garrafa e é muito bacana é o ciclo da água. Eu montei esse terrário ontem e já dá para ver parte do ciclo da água aqui. Como que vai acontecer? Eu umedeci o solo, reguei a planta e fechei, criando aqui, portanto, um ecossistema que a gente já vai conversar sobre isso. Mas a água já começou a evaporar e eu consigo perceber que a água evaporou, porque ela não só evaporou, como ela já condensou. Então, parte do ciclo da água é isso, né? Então, a água está em forma líquida, ela evapora, fica em forma de vapor e ela condensa para retornar ao ambiente. Então, agora nós já percebemos que a água está condensando e em breve ela vai começar a escorrer aqui pela borda da garrafa. Então, vou aproximar aqui para você conseguir ver as gotículas de água se formando ali na garrafa.
Então, com isso, a gente percebe o ciclo da água acontecendo nesse microambiente, no ecossistema que eu montei aqui no nosso terrário. Então, todos os ciclos que você aprendeu nesse capítulo, você consegue perceber a dinâmica aqui no terrário. Muito legal, né? Então, não perca a oportunidade de montar também o terrário aí na sua casa. E por falar em dinâmica, em terrário e em toda essa questão do ambiente, vamos voltar a falar, sabe de quem? Do tal do coronavírus, né? Então, a gente já sabe que é uma doença transmitida pelo ar, a gente já aprendeu como prevenir. Na aula passada mostrei para vocês a importância do álcool gel, né? De lavar sempre as mãos. São cuidados que a gente tem que ter sempre, porque não é só o coronavírus que a gente evita com isso, são muitas e muitas doenças que a gente pode evitar com a higienização correta das mãos e com cuidados básicos ao frequentar ambientes aglomerados, né? Mas o que eu trouxe para vocês aqui é para a gente entender um pouquinho mais essa dinâmica da atmosfera. Olha só este mapa que eu trouxe. Esse mapa foi compilado, montado pela NASA, e ele mostra aqui a densidade de um gás nitrogenoso, né, o NO2, e na região da China, onde foi detectado o coronavírus pela primeira vez. Aqui nós temos uma diferença de 10 dias. 10 dias, uma região que era basicamente industrial, e um tempo depois, como ficou essa região. Olha a diferença que aconteceu na atmosfera pelo isolamento, pelo confinamento humano. Então, só por esse exemplo, a gente consegue analisar qual é o impacto humano nos ecossistemas, nos ambientes. Então, um período tão curto alterou completamente esse ambiente, este ecossistema. Da mesma maneira, você pode pesquisar aí na sua casa. Você sabe muito bem que o coronavírus também atingiu de uma maneira muito forte diversas regiões da Itália, e uma delas foi a cidade de Veneza. E já observaram golfinhos e cisnes nos canais de Veneza que há muitos anos não surgiam por lá. Por quê? Porque os barcos e as pessoas deixaram de frequentar esses ambientes. E assim acontece muitas vezes, quando o ambiente ele deixa de sofrer a interferência humana, ele se recupera. Então a gente tem que respeitar também os limites da ação humana e aprender a conviver com os recursos naturais de maneira sustentável, né? Então, aqui um exemplo bem atual para vocês entenderem a influência da poluição humana e da interferência humana nos ambientes. E por falar em interferência nos ambientes, esse é o nosso próximo assunto. Vamos analisar como são organizados os ambientes. Como você acha que são organizados os ambientes? Qual é a variedade de ambientes do mundo? Então, esse é o nosso próximo assunto. E para estudar esse assunto, a gente vai precisar entender o conceito que se chama bioma. O que é bioma? Então, nós temos nos ambientes sempre, vamos partir da análise do ambiente, o indivíduo. Então, temos lá um indivíduo. Por exemplo, este macaco aqui é um indivíduo. Vários macacos da mesma espécie formam uma população. Então, do indivíduo eu origino a população. Então, população sempre mesma espécie. Da população eu origino uma comunidade.
Então, a comunidade é o conjunto de populações que vivem no mesmo ambiente, mas aqui eu envolvo espécies diferentes. Mas essas espécies, elas utilizam recursos do ambiente. Então, elas estão envolvidas em um ecossistema. Então, o ecossistema são seres vivos mais recursos do ambiente. A gente costuma dizer que o ecossistema é a combinação dos fatores bióticos, biovida, dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. O que seriam os fatores abióticos? A água, o sol, o solo, né, os minerais, os alimentos. Então, são fatores abióticos. Aqui, o conjunto de ecossistema, quando um ecossistema ele caracteriza já uma região, um conjunto grande de formações vegetais, ele forma um bioma. Então, o bioma ele é influenciado pelo clima mais a vegetação. E o bioma, ele vai determinar também a biodiversidade. Então, quando a gente pensa na vegetação, a gente já sabe que essa vegetação influenciará o surgimento da vida animal. E é por isso que o bioma, ele foca mais a vegetação. E o conjunto de todos os biomas da Terra forma a biosfera. Conjunto de todos os biomas e ecossistemas. Então, do mais profundo ecossistema aquático, lá da fossa mais profunda até o alto, do pico mais alto, a gente tem vida e esse conjunto forma a biosfera. É o planeta, né? Então a biosfera é toda essa camada que abriga a vida no planeta. O planeta Terra é o único que tem vida, é o único planeta que se tem notícia de vida. E é por isso que a gente pode interpretar que a vida de fato não é um fenômeno comum, a vida é rara. E os sistemas são sensíveis, eles vivem num equilíbrio dinâmico, porém sensível. E quando a gente pensa em casa, né, se eu perguntasse para você, onde é a sua casa? Fala, minha casa é em tal cidade, eu moro num apartamento, a minha casa é assim, é assado. Mas na verdade a nossa casa, vivemos todos, né, na mesma casa, que é o planeta Terra. Então a gente precisa entender que a nossa casa é essa aqui. É o terceiro planeta do sistema solar, o único capaz de abrigar a vida, porque quando a gente entender a importância da biosfera, a gente vai ter entendido a importância do cuidado consigo mesmo, do cuidado com o próximo e do cuidado com a natureza. Veja só a situação que estamos passando. Um vírus que surgiu lá do outro lado do mundo mudou toda a nossa rotina. Isso é um exemplo de como a natureza age de maneira interligada e estamos todos, né, vivendo nessa grande casa que é o planeta Terra. Vou mostrar para vocês agora uma história desse animal aqui, ó. Ele se chama sagui imperador. Então vamos analisar isso que a gente aprendeu aqui utilizando o exemplo do sagui. O sagui está se movimentando na floresta.
uma floresta tropical. Essa floresta tropical é a maior floresta tropical do mundo. Você sabe qual é? Isso mesmo, é a floresta amazônica. Então aqui, o sagui passa correndo por um arbusto. Um grande felino está escondido lá. Quem é? A onça pintada. A onça está procurando por comida. O sagui foge da onça, ele não é bobo, né? E ele vai para uma árvore. Então vejam aqui a primeira relação. Eles vivem na mesma comunidade. O sagui está próximo ao solo. Então existe uma comunidade que abriga o solo. E ele vai para uma outra comunidade, a comunidade que habita as árvores. E lá o sagui encontra a cobra papagaio, que é uma cobra da região amazônica também. Então, ele foge da cobra papagaio. Pouco mais no alto das árvores, quem ele encontra? Ele encontra os bugios. E quando ele já fugiu da onça, já fugiu da cobra, ele para respirar um pouco, para comer insetos e folhas. E lá ele encontrou, no meio das folhas, um pouco de água e bebeu também. Subindo mais um pouco, ele encontra araras vermelhas. As araras, elas também são conhecidas porque em muitas regiões elas comem pedaços de rochas para completar a sua nutrição. Então vejam só a relação desses animais com o ambiente. E ele continua subindo. Então ele saiu de uma comunidade que estava próxima ao solo, agora ele começou a conviver com animais que já estão no topo das árvores. E lá a arara, nesse ambiente lá do topo das árvores, é onde ela retira os seus recursos para sobreviver. Então, todos esses animais fazem parte da comunidade onde o sagui está. E aqui nós temos, no exemplo do bugio, população. Esse grupo de bugios naquela região forma uma população. E a arara, as duas aqui também. O sagui, como ele está andando sozinho, então a gente tem um exemplo de indivíduo. Eles estão num ecossistema. Esse ecossistema é a árvore, é aquela região onde ele está, porque é daquela região onde ele está retirando todos os recursos do ambiente. O ecossistema ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele tem que fornecer todos os recursos que os seres vivos que estão habitando ali necessitam. E esse ecossistema faz parte de um grande bioma que é a Amazônia, tá? Então, este ecossistema, a Amazônia é imensa, então são vários ecossistemas. E ele faz parte desse bioma. E este bioma da Amazônia, então, faz parte de uma região ainda maior, a biosfera. Vamos lá, então, agora para este outro exemplo. Aqui também uma população de macacos, aqui a comunidade com várias espécies, o ecossistema já abrangendo recursos do ambiente, esse ecossistema presente em um bioma e todos eles presentes na biosfera. Agora, para a semana que vem, o seu trabalho é, primeiro, pesquisar o impacto do isolamento humano por causa do coronavírus, dessa recuperação ambiental que já é possível perceber em vários lugares do mundo. E segundo, eu dei o exemplo aqui do sagui imperador, aqui no livro de vocês têm um outro exemplo, e você vai fazer este mesmo esquema utilizando um animal chamado lobo-guará. Então você vai pesquisar a partir do lobo-guará como seria a população, como que o lobo-guará vive na sua população, qual seria a comunidade, o ecossistema, o bioma do lobo-guará
e qual a localização desse bioma na biosfera terrestre. Tá certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um abraço, bons estudos e até a próxima!